Graça e paz, amados, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo sobre escatologia bíblica e dando sequência ao assunto que paramos no último vídeo, Escatologia Bíblica 11, onde nós falamos no final do vídeo sobre o significado do arrebatamento, explicando as duas palavras que estão relacionadas a arrebatamento, que é parousia e epifaneia, certo? E hoje nós iremos dar sequência a este assunto sobre arrebatamento, sobre escatologia, só que iremos falar sobre ilustrações bíblicas sobre o arrebatamento, usando, evidentemente, o texto sagrado, as referências bíblicas que demonstram que, assim como aconteceu dentro da historicidade da raça humana, e Deus trouxe livramento aos justos, o Senhor também trará livramento aos justificados em Cristo Jesus. Então, diante disso, quero pedir a você que deixe seu like, faça seu comentário, não é? Se você tiver dúvidas, você pode ligar para mim, ir no meu privado e fazer suas perguntas e responderei nos vídeos seguintes. Desde já agradeço a você. Estamos atualmente com 125 inscritos no nosso canal, pedindo a sua cooperação, a sua ajuda na divulgação, né, do nosso canal. Venha participar conosco, aprender a palavra de Deus, e assim nós poderemos espalhar a palavra de Deus para aqueles que se interessam em conhecer e aprender um pouco mais, certo? Vamos iniciar hoje nossa palestra, nosso estudo bíblico, nossa análise bíblica, fazendo aqui uso dos textos, né, que iremos falar sobre as ilustrações bíblicas sobre o arrebatamento, para que com essas ilustrações possamos mostrar a você que a igreja ela não irá passar pela grande tribulação. Diante disso, nós usaremos os argumentos bíblicos, não é, com relação à história do nosso querido patriarca Noé. Noé, sua história está registrada no capítulo 6 e 7 do livro de Gênesis. Conta-nos a história de um homem que foi justo na sua geração, o qual achou graças diante de Deus, conforme está registrado, não é? No livro do Gênesis, no capítulo 6, quando narra a história do dilúvio, e o Senhor fala com Noé, devido à degeneração da raça humana, aonde o pensamento dos homens, o comportamento dos homens, as atitudes dos homens eram atitudes que desagradavam a Deus como Criador, como Senhor, como possuidor de tudo e de todas as coisas, conforme diz o Salmo 24, verso 1. Então, no capítulo 6 do Gênesis, versículo 9, versículo 8, até o versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei com a terra. Então,
conforme o texto bíblico que nós lemos, capítulo 6 do livro do Gênesis, versículo 8 até o versículo 13, mostra que Noé era um homem justo na sua geração. E por Noé ser um homem justo na sua geração, Deus achou em Noé o instrumento verdadeiro, o instrumento ideal para levar a sua mensagem àquela geração. Não é? E você viu no texto bíblico que a terra estava corrompida, totalmente corrompida, que os homens estavam com os seus pensamentos só era de violência, não é? De destruição. E Deus, vendo a degeneração, a corrupção, a violência dos homens, ele resolveu ali dar cabo de toda a existência humana na geração de Noé. Então, a história de Noé narra-nos um fato que é muito atual, muito parecido conosco na nossa atualidade, não é? Conforme Jesus diz em Mateus 24, 37 até o 39, Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé. Enquanto Noé levava a mensagem de transformação, de mudança, de libertação, e a geração de Noé não quis ouvir a mensagem de Deus através de Noé, porquanto rejeitavam, zombavam de Noé, não criam naquilo que Deus estava falando através da vida de Noé. Da mesma forma, Jesus retrata, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam quando veio o dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberão. Então, nessa ilustração entre Noé e a volta de Jesus, entre Noé e a igreja, que a arca era Cristo, que salvou Noé e sua família. Cristo continua sendo o Salvador de toda a raça humana. Para isso ele morreu na cruz por todos os homens. Não importa raça, cor, etnia, língua ou condição social. Jesus morreu para salvar todos os homens, diz a palavra de Deus. Então, diante disso, a historicidade, a narrativa dos fatos ocorridos com Noé na sua geração, eles ilustram justamente o que irá acontecer com a igreja. Noé era justo e a igreja foi justificada por Cristo diante de Deus. Então a igreja se tornou justa. É tanto que o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz: mas vós sois a geração santa. Para ser santo, tem que ser justificado, não é? O povo adquirido, comprado com o precioso sangue de Jesus. Então, a nação santa é a igreja. Então, a igreja de Cristo, ela é o povo santo que está no meio exatamente igual ao período de Noé. No período de Noé tinha violência, no período de Noé tinha corrupção, no período de Noé os homens só pensavam, maquinavam destruição e etc. Da mesma forma estamos vivendo hoje. E como falei nos vídeos anteriores, o período escatológico, ele não começou hoje, no século 21. O período escatológico começou desde a manifestação de Jesus Cristo. Então, diante disso, a história de Noé, a narrativa de Noé, que Noé era justo na sua geração, a igreja é justa nesta geração, a igreja santa, a igreja que é composta por todos os crentes em Cristo,
que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, creram no sacrifício de Jesus, os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então Noé, na sua geração, falou a mensagem, levou a mensagem, entregou a mensagem de Deus de arrependimento, de reconciliação, de mudança de vida, de voltar atrás das suas atitudes, do seu comportamento, na sua forma de viver. A igreja, da mesma forma, tem feito isso em pleno século XXI. E Noé passou 120 anos, conforme o texto sagrado diz, não é? Quando Deus fala a Noé que não entraria mais em contenda, em conflito com o homem pelo seu Santo Espírito, né? Disse o Senhor então a Noé, capítulo 6, verso 3 de Gênesis: não permanecerá o meu Espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Deus estava dizendo que daria ainda 120 anos para aquele povo ouvir a mensagem de Deus através de Noé. E foi justamente isso que aconteceu. Noé passou 120 anos levando a mensagem de Deus, a advertência de Deus àquele povo, àquela geração. Mas aquele povo não ouviu, aquele povo não creu, aquele povo não recebeu a mensagem do Senhor, e assim Deus orienta Noé, conduz Noé na construção, na edificação de uma arca, dando a ele os detalhes, as medidas e a forma que ele construiria. E diante disso, Noé passa a transmitir a mensagem de Deus e a construir a arca. A mensagem de Deus e a arca. A mensagem de Deus e a arca. Ou seja, ele falava do que Deus iria fazer, mas não deixava de construir a arca. É como a igreja hoje. Nós continuamos pregando o Evangelho, falando do Evangelho, mas não abandonamos a Jesus, mesmo que sejamos rejeitados, mesmo que a mensagem de Deus seja rejeitada, permanecemos com Jesus. Então, diante disso, Noé passa o período da construção da arca, o mesmo período entregando a mensagem, e quando Noé conclui a arca, a ordem de Deus é: entra na arca. E quando Noé entra na arca, Deus fecha a arca por fora, né? Noé fecha a porta por dentro e Deus fecha por fora. Além disso, a arca estava revestida com betume, que é um símbolo da nossa expiação. A arca foi construída segundo as especificações dadas por Deus. E depois de construída, Deus disse: entra na arca. Fica na arca, fica lá, fecha a porta. Ou seja, tu falaste, tu advertiste, tu pregasse, tu mostrasse a minha palavra. Eles não creram. Agora entra na arca, fecha a porta, porque eu vou selar por fora. Ou seja, nós precisamos continuar pregando como igreja, mas precisamos nos manter íntegros em Deus. Íntegros, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Precisamos ser como astros luminosos no meio de uma geração corrupta e incrédula, não é? 2:15 da carta de Paulo aos Filipenses. Precisamos nos manter íntegros, mesmo que ninguém creia, mesmo que ninguém acredite, porque a nossa missão é ir e pregar o Evangelho. Convencer e salvar é parte de Deus. É Deus pelo Espírito Santo que vai fazer isso. A nossa missão é pregar. Então somente fale a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Essa é a nossa responsabilidade. Então, da mesma forma que Deus preservou a vida de Noé,
preservou a vida física, preservou Noé do sofrimento, da dor, do tormento, livrando ele da destruição. Deus preservará a sua igreja, não permitindo que ela adentre a grande tribulação. Então a história de Noé, ela traz uma ilustração, não é, sobre o arrebatamento, mostrando que, da mesma forma que Deus livrou Noé da destruição, pelo fato dele ter obedecido, dele ter se submetido a Deus e ter feito o que Deus lhe orientou, Deus preservará, livrará a igreja da dor, do tormento, do sofrimento que está para vir sobre a terra. E a Bíblia diz que este sofrimento que está para vir é um sofrimento tal que nunca houve antes. É um sofrimento sem medidas, é um sofrimento sem limites. É terrível o que está por vir. Mas se nós estivermos na arca que é Cristo, nós não sofreremos nada. Nós não passaremos pela grande tribulação, conforme nos ensina a Bíblia. Essa é a primeira ilustração que nós podemos ver na Bíblia, onde mostra que o obediente, que é aquele que se submete a Deus, Deus o livra, Deus o guarda dos tormentos terríveis que estão por vir. E nesta narrativa, nós podemos também falar da segunda ilustração bíblica, não é? Que nos mostra que o Senhor não permitirá que a igreja passe pela grande tribulação propriamente dita. E isso está registrado no capítulo 19 do livro de Gênesis, não é? Vamos lá para o capítulo 19 do livro de Gênesis, aonde é narrado a história do sobrinho de Abraão, Ló, sobrinho de Abraão, que servia a Deus, mas vivia, morava, habitava em uma cidade que era por demais corrupta, por demais depravada, por demais prostituída. A cidade de Sodoma e Gomorra, da onde advém aí a palavra sodomia, não é? Que o pessoal usa muito essa palavra sodomia, que traz referência à prática da homossexualidade ou toda sorte de relação sexual ilícita. Então, pois bem, Deus envia, não é, anjos à cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a um pedido, a uma solicitação de Abraão, tio de Ló, conforme é registrado no capítulo 18 do livro de Gênesis. Abraão intercede por Ló, clama a Deus pela vida de Ló, e nessa oração de intercessão, nessa oração a Deus, Deus diz a Abraão que não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra se nela houvesse um justo. Então, Deus, conhecendo, sabendo o intento da oração de Abraão, resolveu atendê-lo e assim livrar Ló, o seu sobrinho, que era o único homem justo naquela cidade, naquele lugar. Pois a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente ímpia, completamente depravada, completamente prostituída, como falamos há minutos atrás. Então esta cidade, diz o texto sagrado, no capítulo 19, verso 12,
e 13 do livro de Gênesis. Disseram aqueles homens a Ló. Os homens que o texto se refere é os anjos. Tens alguém mais aqui? Perguntam os anjos. Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor, o seu pecado tem se avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Então Deus dá a mensagem a Ló através dos anjos. Os anjos, ao chegar na cidade, são recepcionados por Ló. Ló os recebe, Ló os acomoda na sua casa, Ló faz um banquete para os anjos comem com Ló, não porque precisam, não porque precisavam, mas como sinal de comunhão, como sinal de intimidade, né? Porque é uma característica que há dentro do reino de Deus. Deus sempre comunga conosco pela intimidade que Ele quer ter conosco. É por isso que existe a Santa Ceia, é por isso que Jesus, antes de morrer, participou do pão e do vinho com os seus discípulos, e é por isso que a igreja do Novo Testamento desenvolveu esse hábito, né, conforme diz capítulo 2, versos 42 a 47 do livro de Atos, comunhão, koinonia, participação em tudo que envolve um e outro, ou seja, entre uma família e outra, entre um irmão e outra, repartição de bens, comunicação das necessidades, envolvimento social, envolvimento espiritual, envolvimento de irmãos que comungam a mesma fé, que servem o mesmo Deus e que vivem unidos no amor de Deus em Cristo Jesus. Então, a história de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, também nos ilustra como será o arrebatamento. Porque Deus preservará a igreja da grande tribulação? Porque a grande tribulação trará destruição sobre o mundo, assim como trouxe destruição sobre Sodoma e Gomorra. Porém, Sodoma e Gomorra só foram destruídas, só foram totalmente aniquiladas depois que Ló saiu da cidade. E no capítulo 19, versículo 22 do livro de Gênesis, está registrado, né? Apressa-te, escapa-te por tua vida, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres saído daqui. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Ou seja, a ordem dos anjos a Ló era que eles saíssem da cidade, que eles corressem daquele lugar. Vendo os anjos que eles estavam com dificuldade de sair da cidade, os anjos os tomaram pelas mãos e o levaram a certa distância do local da cidade de Sodoma e Gomorra e mandaram eles correrem e não olhar para trás. Porque Deus iria enviar fogo do céu e destruir aquele lugar que estava contaminado por tanta perversão, perversidade e impureza imoral. Deus só destruiu a cidade quando Ló foi tirado da cidade, quando a família de Ló foi tirada da cidade. Ló representa também aí, neste caso, a saída da igreja. Quando a igreja for tirada, é que realmente Deus derramará a sua ira sobre este mundo. A Bíblia é tão fiel, a palavra de Deus é tão fiel, que diz que Jó todos os dias afligia a sua alma justa por causa do ambiente. Quantos de nós, quantos cristãos, quantos filhos de Deus, já não há mais ambiente neste mundo para a igreja? Porque aonde o cristão chega primeiro, a poluição sonora, a musicalidade,
É uma música sem conteúdo, sem contexto. É uma música sem letra, sem lógica e sem sentido. Aonde é exaltada a pornografia, a pornofonia, a pureza, a impureza e a depravação através das músicas. É uma poluição sonora. Depois vem uma poluição visual, aonde homens e mulheres andam seminus nas ruas, principalmente as mulheres, com roupas extravagantes, curtas, que provocam a sensualidade, que despertam a libertinagem, que despertam a sensualidade de uma forma libidinosa. Ou seja, o sexo sem compromisso, o sexo sem responsabilidade, o despertar, o acender, o aflorar a sexualidade da infância, da adolescência e da juventude, aonde eles se envolvem sexualmente, destruindo os seus corpos, prostituindo o corpo, que é o templo e morada de Deus. E a Bíblia é bem clara quando diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, nós estamos vendo na atualidade a mesma situação de Sodoma e Gomorra, só que muito pior. Se Sodoma e Gomorra não estava no nível que está hoje e Deus a destruiu, imagine quando chegar o dia da grande tribulação, onde será muito pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não deu tempo de sentir sofrimento ou tormento. Foi destruída automaticamente. E Deus ainda dará 7 anos depois do arrebatamento de tormento e de sofrimento sobre esta humanidade. Ou seja, Deus massacrará, Deus humilhará o pecado, Deus humilhará os homens que se voltaram contra ele, que se rebelaram contra ele, que profanaram a palavra dele, que rejeitaram a palavra dele e que humilharam a igreja dele. Será muito pior do que Sodoma e Gomorra. Então, a vida de Ló, que era afligida e perturbada, conforme o relato do texto bíblico do capítulo 19 de Gênesis, mostra que Jó era afligido por ver toda aquela pornografia, pornofonia, aquela poluição sonora e visual que tinha na época de Ló, tem hoje, só que muito pior. Porém, ressaltando, a cidade só foi destruída quando Ló e sua família foi removido de lá. Assim será com a igreja do Senhor. O Senhor removerá a sua igreja, o Senhor tirará a sua igreja para não passar pelo tormento que há de vir sobre os que habitam na terra. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando. E hoje nós iremos encerrar por aqui, ficando com essas 2 ilustrações. E no próximo vídeo traremos mais uma ilustração, não é? Mais 2 ilustrações sobre o arrebatamento da igreja, sobre escatologia bíblica. Hoje, apenas com essas 2 ilustrações, a ilustração de Noé e a ilustração de Ló, onde ambas são muito parecidas, histórias diferentes, mas com contextos iguais: corrupção, violência, degeneração. Deus livra a Noé, traz o dilúvio e mata tudo aquilo todos aqueles que rejeitaram a Deus e a sua palavra. Da mesma forma com Ló.
Deus envia o anjo, tira Ló da cidade, e após a saída de Ló, Deus destrói a cidade. Assim será também com a igreja. Então, essa ilustração de Gênesis 6 e 7 e a ilustração do capítulo 19 de Gênesis mostra-nos que Deus irá poupar o seu povo. Deus irá poupar aqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Conforme diz Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que nós éramos, capítulo 2, verso 1 ao verso 4 da carta aos Efésios, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos remir dos nossos pecados, nós saímos debaixo da ira de Deus e nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas a aquisição da salvação por Jesus. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, estamos agora agraciados por Deus pela graça de Cristo, sendo pois justificados pela fé, como diz Paulo. E Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 2, verso 8 e verso 9, porque pela graça, pelo favor de Deus, o favor imerecido de Deus, vocês são salvos. E isto não vem de vós, não vem de nenhum ser humano, é dom, é dádiva de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador, vos abençoe. Não deixe de deixar seu like, fazer seu comentário, divulgar este vídeo e, se você assim desejar, venha participar aqui conosco da Igreja Batista Missionária Aliança, situada na rua São Joaquim do Monte, número 66, Água Fria, Recife, Pernambuco, Brasil. Seja, se você está sem quartel, está afastado dos caminhos do Senhor, não tem uma igreja, não congrega, está sozinho, venha congregar conosco. Venha ser orientado pela palavra de Deus. Venha receber as nossas intercessões e orações. Venha congregar e receber o amor de Deus na vossa vida, por meio da igreja. A igreja venha desenvolver a coinonia com o povo do Senhor, venha se tornar ovelha do Senhor, ovelha do seu pasto, venha ficar no aprisco de Deus e receber os cuidados do Senhor. Então, meus queridos, você que é inscrito no meu canal, assista, divulgue, compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando hoje e sempre. Que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.